Capítulo 23. A Santa Inquisição em Reims. O Inquisidor, os interrogatórios, a prova da água. Os indícios de heresia que pairavam sobre os habitantes de Reims eram tantos que o esperado e o inevitável foram confirmados durante a missa de domingo. Nela, o ininteligível latim empregado pelos clérigos para a propagação dos ensinamentos do Santo Evangelho foi substituído pelas palavras habituais da língua, das ruas e dos campos lidas, em alto e bom tom, para promulgar o ofício que anunciava, para o próximo domingo, exatamente há uma semana, a chegada da comitiva da Santa Inquisição à cidade, para as averiguações temidas por todos. A partir daquele momento, um pânico silencioso e corrosivo instalou-se entre todos. Muitos, discretamente, saíram da cidade para não se sabe onde. Outros começaram a acumular alimentos, lenha e água em suas casas, pois delas só sairiam por extrema necessidade. Judeus e sarracenos sabiam que o melhor era aumentar a discrição em que já habitualmente viviam, intensificando suas orações ao Javé de ambos. Porém, cada um por meio de suas próprias tradições. Os monges beneditinos, também devotos de Javé, sempre circunspectos e cautelosos, portavam-se como se fossem verdadeiras estátuas ambulantes, fruto de toda a aflição e ansiedade que habitavam seus íntimos. Prostitutas, praticantes de sodomia, promíscuos, adúlteros e ciganos estavam em polvorosa. O mesmo ocorria com devedores de dinheiro, de mercadorias, de animais ou de terras, com cobradores de usura e derrotados em disputas em que não honraram suas dívidas. Os detentores de pendengas passavam a partir daquela data a não mais desfrutar noites de tranquilidade. Uma torturante e extenuante insônia começou a tomar conta de boa parte da população. O Tribunal da Santa Inquisição será instalado em poucos dias em Reims. Essa notícia estava na boca do povo e se disseminava rapidamente como folhas secas aos ventos de outono. Por que razões? Por quanto tempo o tribunal permanecerá aberto? Quem poderia ser condenado? Perguntas como essas rodeavam como nuvens pesadas as cabeças, tanto dos puros e dos virtuosos, quanto dos infaustos pecadores daquela cidade. Caberia tão somente aos tribunais inquisitórios distingui-los e, adequadamente, puni-los de acordo com as regras e as bulas da Santa Igreja. Tanta preocupação não era sem razão. Como normalmente as denúncias, quaisquer que fossem, eram realizadas de forma anônima e, invariavelmente, aceitas pelo tribunal. Não havia, então, momento mais propício para as vinganças pessoais. Mulheres ou maridos traídos tinham, naquela ocasião, uma grande oportunidade para lavar sua honra com um julgamento justo e inquestionável dos infalíveis santos inquisidores. Assim, também pensavam comerciantes lesados, artifícios ludibriados, parentes e vizinhos inconciliáveis. Era tudo relativamente simples. Bastava uma denúncia, sugerindo atos não concernentes com as tradições cristãs, para que se disparasse um processo investigatório rápido que levava a penas que poderiam encontrar seu limite extremo nas chamas purificadoras das imensas fogueiras armadas em praça pública. Todo e qualquer ato ou mesmo palavra que colidisse com os fundamentos da fé cristã eram motivos suficientes para que se instaurasse um processo dos autos da fé. A despeito de tudo isso, os trabalhos na catedral prosseguiam em ritmo acelerado e Elion dava continuidade ao processo de admissão de Petit. Com um dia de antecedência, em pleno sábado, o grande séquito começou a adentrar as estreitas ruas de Reims, com dezenas de eclesiásticos, incluindo conselheiros, escrivães, secretários, consultores, médicos, grande número de criados, poderosa escolta de cavaleiros e um funesto grupo de algozes torturadores, sempre encobertos por suas sinistras máscaras. Naquele dia, não se assaram javalis ou cervos na feirinha da praça, que, aliás, estava desfalcada em inúmeras barraquinhas, cujos proprietários, providencialmente, tinham abandonado temporariamente a cidade. Uma procissão comandada pelos beneditinos veio adiante do séquito. Em destaque, sob um palio vermelho conduzido por 4 monges, o teólogo dominicano Rafael B., com seus 42 anos, alto, magro, calvo, pronunciado nariz, olhar penetrante e incisivo de uma faminta ave de rapina a sobrevoar uma campina em busca de alimento.
As feições aquilinas daquele homem misterioso ornavam perfeitamente com seu caráter e com suas convicções. Rafael B. era um erudito da escolástica, estudioso quanto mais de Santo Agostinho e de Tomás de Aquino, detentor de inabaláveis convicções acerca dos mais tradicionais valores cristãos. Chegava a discordar das ideias neoplatônicas e aristotélicas defendidas por eles. Com um incomum lastro cultural e teológico, Rafael facilmente refutava muitas das proposições inovadoras sobre a fé cristã que Agostinho e Tomás defendiam. Profundo conhecedor do direito canônico e civil, trazia sempre em seu poder a bula papal com a qual foi honrosamente designado inquisidor. Um espaçoso e confortável prédio público foi cedido para acomodar toda a comitiva e também para servir de sede dos trabalhos investigativos a serem desenvolvidos nos próximos dias. Logo que chegaram, Rafael B. sentou-se em uma grande cadeira de carvalho com almofadas vermelhas, postada ao centro da sala principal. Todas as autoridades seculares e eclesiásticas da cidade, em longa e paciente fila, esperaram até chegar o momento de se ajoelharem perante a mais alta autoridade recém-investida na cidade e, um a um, humildemente iniciarem a cerimônia do beija-mão, em um ato simbolizando total subserviência aos desígnios do Tribunal do Santo Ofício, que acabara de se instalar em Reims. No final da tarde, após descansar da árdua viagem, Rafael B. posicionou-se no alto de um púlpito encomendado às pressas à Corporação dos Carpinteiros, defronte às obras da grande catedral, e iniciou seu discurso de apresentação. Para isso, impostou a voz, abriu os pulmões e os braços e dirigiu-se à multidão que o defrontava. Primeiramente, justificou que suas palavras não seriam proferidas no interior da catedral, pois tinha certeza de que muitos que ali estavam a ouvi-lo não eram dignos de entrar na casa do Senhor. Em seguida, expôs os motivos que o trouxeram a tão bela e progressista Reims, infelizmente tomada naquele momento pelas garras do demônio. Essas assintosas palavras causaram de imediato um mal-estar generalizado. Muitos desenvolveram desenfreadas palpitações, alguns respiração ofegante, outros transpiração excessiva. Aqueles 2 anões encrenqueiros que ocupavam o local bem à frente de todos foram acometidos subitamente por intensas e retorcidas cólicas intestinais. Eles sumiram, como em um passe de mágica, por entre as pernas de todos que lá estavam, procurando um local adequado para aliviarem toda a tensão causada pelo hábil Rafael B. O inquisidor, que se tornara o representante máximo da cristandade em Reims, com sua majestosa e impecável oratória e bem planejada retórica, prosseguiu. Estou aqui, ou melhor, estamos todos aqui, oficialmente designados por Sua Santidade, o Papa, e a pedido do Bispo de Reims, com um único motivo: defender a fé cristã. Após uma pequena pausa, continuou seu discurso, gesticulando meticulosamente, criando assim uma impressionante dramaticidade às suas palavras. Meus irmãos, da verdadeira fé jamais se duvida. Dela nada se contesta. Sobre ela não se fazem especulações, quaisquer que sejam. Meus queridos e verdadeiros cristãos, só se conquista o reino dos céus pela prática constante da fé. Não há outro modo, somente pela vivência dos martírios, pela solidão acompanhada da meditação e da contemplação das obras de Deus e da Santa Madre Igreja, pela prática rigorosa dos nossos rituais, pela confissão rotineira dos pecados, pelas penitências, pela comunhão dos sacramentos, é que se chega à redenção celestial junto ao Deus Pai. O silêncio se mantinha entre os presentes em frente à catedral, e já com os anões de volta à frente de todos, o inquisidor prosseguiu. Vimos a esta cidade devido a uma série de denúncias que chegaram ao arcebispado de Paris. Foi-nos fácil concluir que existe aqui, convivendo dissimuladamente entre todos nós, leais servos de Deus, uma multidão de heréticos. Tenho a certeza de que poderei contar com a ajuda de todos para que possamos salvar Reims do pecado, eliminando esses que ousam trazer ao nosso convívio cristão os valores, as prerrogativas e as ações do demônio. Sabendo como ninguém portar-se perante aquela multidão, Rafael falava, gesticulava e impressionava a todos.
Fiéis cristãos, ouçam-me atentamente, com toda a bondade e a benevolência que Deus fez habitar meu coração. Naquele momento, colocou as mãos abertas sobre o lado esquerdo do peito e continuou: Peço que me procure todo aquele que, porventura, tenha cometido algum ato que fira os sagrados princípios de nossa Santa Madre Igreja. Venham a mim, abram seus corações. E ao dizer isso, esticou os braços em direção ao povo e manteve as mãos na posição de súplica. E confessem seus pecados. Garanto àqueles que assim o fizerem que serão recompensados com toda a bondade e a tolerância deste tribunal eclesiástico, o qual tenho por determinação divina a honra de presidir. Ao proferir essas palavras, elevou a cabeça e os braços em direção ao céu. Centenas de olhos fixos, respirações suspensas, todos paralisados diante da respeitável e, sobretudo, da temerária figura revestida por um portentoso manto de um branco imaculado. As pessoas prosseguiam a ouvir aquele grande orador, cujas bem articuladas palavras eram alternadas com providenciais momentos de silêncio, destinados para que todas pudessem refletir e tirar conclusões inequívocas dos motivos da vinda do tribunal àquela cidade. A todos vocês que me escutam, prestem bem atenção. Dar-lhes-ei 15 dias, o tempo de graça, para refletirem e para ouvirem a voz de seus corações, pois é lá e unicamente lá, no interior de seus corações, que a fé revelada por Jesus e por seus apóstolos reside. Venham, meus irmãos, procurem-me e serão perdoados. E completou: Mas se assim não o fizerem, terei que colocar em prática todas as prerrogativas de que disponho, ou seja, aquelas constantes nas diversas bulas e em concílios de nossa Santa Madre Igreja. Rafael B. ainda falou-lhes: A bula Licet ad Capiendos, que sigo rigorosamente, oferece a nós, representantes legais do Santo Ofício, as seguintes determinações. Onde quer que os ocorra pregar, estáis facultados. Se os pecadores persistem em defender a heresia apesar das advertências cabíveis, tens o direito e, sobretudo, o dever de privá-los para sempre de seus benefícios espirituais e proceder contra eles e todos os outros, sem apelação, os meios propícios para cada caso, solicitando, se necessário for, a ajuda das autoridades seculares e vencendo sua oposição, se isto for necessário, por meio de censuras eclesiásticas inapeláveis. Tenho certeza de que durante toda a nossa estada nesta aprazível cidade não haverá necessidade do conteúdo integral dessa bula ser posto em prática, nem ser declarado o interdito, quando as portas das igrejas, das oficinas religiosas dessa cidade se fecharão. Nenhum sacramento será administrado a qualquer cidadão, com exceção da extrema unção, para aquele que confessar todos os seus pecados em leito de morte. Pergunto-lhes então, o que será desta pobre cidade sem suas igrejas, sem os seus pastores, sem os sinos da igreja? O silêncio tomou conta de todos. Rafael B., acostumado que estava, após ter proferido aquelas palavras dezenas de vezes em outras cidades, fitava todos, e a todos constrangia com sua temerária figura. Terminado seu discurso, ele convidou todos a rezarem a oração que o próprio Jesus Cristo Salvador ensinou aos homens. Após dirigir-se aos cidadãos de Reims, o inquisidor retirou-se aos seus aposentos, pois o cansaço da longa e desconfortável viagem era visível em seu semblante. Só retornou para o jantar, o qual teve a honra de presidir sentado à cabeceira da mesa, tendo na extremidade oposta o bispo de Reims. Entre eles, ladeando-os ao longo da mesa, as autoridades do Santo Ofício e os representantes do poder secular da cidade. Enquanto saboreavam suculentos assados regados aos melhores vinhos de champanhe, Rafael, com tom de intensa curiosidade, lançou a seguinte pergunta aos cidadãos de Reims ali presentes. Assim que chegamos a esta cidade e nos aproximamos da ponte principal sobre o rio Wesley, algo me chamou a atenção e me deixou intrigado. O que seria, Eminência? Perguntou o potestade. Vi grupos de homens correndo pelas duas margens do rio, vindo em direção à ponte, onde outro grupo se concentrava à espera de um garoto de aparência franzina que nadava com incomum desenvoltura nas gélidas águas desse traiçoeiro rio. Pelo que pude perceber, o menino começou a nadar desde a primeira ponte dessa cidade, que ficava ao sul, a cerca de 2 milhas de distância.
No momento em que cruzaria a ponte principal com suas vigorosas braçadas, foi habilmente resgatado por um homem jovem e musculoso que, imediatamente, colocou-o diante de outro homem, esse de mais idade, de aparência distinta, exibindo uma silhueta com uns quilos a mais. Em total silêncio por parte de todos que lá estavam, esse senhor falou algumas coisas ao menino e deu-lhe uma toalha, alva como a neve. Em seguida, o garoto enxugou as mãos e todos comemoraram. Assim que nossa comitiva se aproximou, eles se dispersaram. O distinto senhor, a passos largos, seguiu segurando a mão do garoto e cruzou o portão de entrada da cidade, e não mais os vi. Alguns dos senhores têm ideia do que pode ter ocorrido entre eles? O potestade respondeu prontamente. São apenas trabalhadores da guilda dos pedreiros livres que estão construindo nossa belíssima catedral, Eminência. Mas o que estavam fazendo com aquele garoto? Eles têm uma antiga tradição de batizarem todo novo integrante do grupo. Nada mais que isso. Não há com o que se preocupar. O senhor disse que eles batizam seus novatos? Ouvi certo? Eminência, perdoe-me, mas não sei nada sobre isso. Repito-lhe apenas o que se comenta pelas ruas desta cidade. Fique tranquilo, aliás, o senhor não é um pedreiro, não é mesmo? Com tom irônico falou Rafael B. Com certeza, Eminência, sou apenas um humilde funcionário dessa cidade que atende todas as determinações da Santa Madre Igreja. Folgo em sabê-lo. Que Deus o abençoe. Amém, responderam todos. Durante os dias que seguiram desde sua chegada a Reims, dezenas de denúncias foram anonimamente enviadas ao secretário do Santo Ofício. Depois de lê-las e analisá-las, Rafael B. não se interessou por nenhuma delas. Ele sabia exatamente os motivos que o trouxeram àquele lugar e, no momento oportuno, revelaria os nomes daqueles que necessitavam ser investigados por aquele santo tribunal. Enquanto isso, aguardando o passar do tempo de graça, o inquisidor do Santo Ofício punha-se a visitar a cidade e os seus arredores. Naquela manhã de quarta-feira, Elion teve a honra de receber Rafael B. e seu inseparável préstito para uma visita à catedral. Todos se mostraram estupefatos com a beleza de tão suntuosa obra. Quero parabenizá-lo, mestre Elion, e, por favor, estenda minhas felicitações e meus agradecimentos a todos os outros mestres e obreiros de sua corporação que vêm há tantos anos prestando um serviço magnífico à Santa Madre Igreja. Se o próprio Papa aqui estivesse agora, teceria grandes elogios à sua corporação, que tem se mostrado tão fiel aos propósitos evangelizadores da Santa Igreja. Aliás, lealdade talvez seja a palavra mais adequada para definir essa parceria de sucesso entre a Igreja e a corporação dos pedreiros livres. Pois saiba, mestre Elion, enquanto a lealdade for o principal elo entre nós, sua corporação sempre receberá da Santa Igreja respeito e reconhecimento, além, é claro, dos dividendos que merecem por tão belo trabalho. O senhor entendeu bem minhas palavras, mestre Elion? Perfeitamente, Eminência, respondeu, flexionando a cabeça para baixo em sinal de humildade e de respeito, o cuidadoso mestre arquiteto. Aproveito, mestre Elion, para convidá-lo a uma caminhada dentro desta imensa catedral para que possamos conversar um pouco, exatamente sobre lealdade. Com certeza não há local mais adequado para falar de tão nobre virtude humana. Para mim será uma honra, Eminência. Novamente flexionando a cabeça para frente, respondeu Elion, permitindo que o inquisidor caminhasse ligeiramente à sua frente, confirmando seu respeito e o reconhecimento da superioridade do eclesiástico. Diga-me, respeitável mestre, além das obras da Catedral de Reims, o senhor participa de alguma outra obra aqui pelas redondezas? Mesmo que quisesse, não teria tempo disponível para isso, Eminência. Prontamente, respondeu Elion. Diga-me, mestre Elion, o senhor conheceu as obras da Capela das Terras de George Luc antes do desmoronamento? Tive a oportunidade de visitá-la uma única vez. Quando, precisamente? Há uns 2 anos. Apenas os alicerces estavam prontos e os primeiros contrafortes começavam a ser erguidos. O senhor conhece o mestre arquiteto Thomas Hardstone, responsável pela obra? Sim, Eminência. Conhece-o bem? Não tenho nada a esconder, Eminência. Lealdade sempre uniu a Igreja Católica e a Corporação dos Pedreiros Livres.
Pergunte-me o que for necessário e eu lhe responderei a verdade. Desde já fico-lhe muito grato, pois percebo que o senhor é franco e objetivo. Pois bem, fale-me sobre Thomas Hardstone. O mestre arquiteto Thomas Hardstone provém de uma tradicional família de construtores oriunda de Newcastle, que fica ao norte da Inglaterra. Chegou a Reims em janeiro de 1286, recomendado para as obras de decoração da catedral devido ao seu excepcional talento em esculpir imagens sacras. Por que ele deixou as obras da Catedral de Reims? A fama de Thomas espalhou-se rapidamente por toda a região e isso fez com que ele fosse convidado pelo Sr. George Luke para construir uma capela em sua propriedade. Pelo pouco que conheço a respeito da Guilda dos Pedreiros Livres, o Sr. Thomas deve ter quebrado algum juramento junto ao seu grupo de trabalhadores, não é mesmo, Sr. Elliot? Por que o senhor permitiu a partida de Thomas? Thomas é um homem livre e, como tal, partiu por sua própria vontade para uma nova frente de trabalho, pois a oferta lhe era atraente profissional e financeiramente. Sem titubeações, respondeu o seguro Elliot. Diga-me, Sr. Elliot, é sabido que a Guilda dos Pedreiros Livres é envolta por uma série de mistérios e de segredos indecifráveis aos que dela não fazem parte. Nós, do Tribunal da Santa Inquisição, há muitos anos, temos observado o modo de ser de sua corporação. Isso tem nos despertado admiração e respeito por um lado e certa inquietação por outro. Nossos segredos estão relacionados unicamente a alguns cálculos geométricos que nos permitem edificar o que a Santa Igreja nos determina a construir. Além disso, mantemos sob discrição as maneiras de reconhecimento mútuo entre nós, pedreiros livres. Isso se faz necessário porque há um grande número de trabalhadores que não fazem parte das tradições de nosso antigo ofício. Porém, persistentemente ousam infiltrar-se em nossos trabalhos e deles inescrupulosamente tentam tirar proveitos. Imagine, Eminência, chegam a criar agremiações irregulares, que são consideradas espúrias por nossas leis e por nossas tradições. Devo admitir que o senhor é claro e convincente em suas respostas, mestre Elliot. O senhor tocou em um ponto delicado e interessante que, talvez guardadas as devidas proporções e características, muito interessem à minha Santa Igreja e à sua respeitável corporação de pedreiros livres. Diga-me uma coisa, o senhor tem ideia do que seja uma investidura leiga? Fitando diretamente os olhos de Elliot, perguntou o astuto inquisidor. Não faço ideia, Eminência, respondeu o sincero Elliot. Eu vou lhe explicar, mestre Elliot. Por mais incrível que possa parecer, ainda hoje há pessoas que tentam tirar vantagens materiais e principalmente financeiras, explorando a inocência das pessoas como se fé fosse uma mercadoria de troca qualquer. Fazem isso das maneiras mais diversas e aviltantes. No que se refere às investiduras leigas, há senhores poderosos que constroem igrejas e capelas em suas propriedades, entronizam nelas um padre qualquer, que costuma ser invariavelmente um parente próximo, e a partir daí apropriam-se dos dízimos, dos donativos e das espórtulas para proveito próprio, sem jamais fazê-los chegar ao seu destino canônico, que é a Santa Sé, em Roma. Rafael B. ainda acrescentou: essas igrejas e essas capelas não são reconhecidas pelo poder papal. Na realidade, elas não existem oficialmente. Leigos se investem de uma condição e de um poder eclesiástico que não possuem. Isso unicamente para explorar a boa-fé dos mais humildes e dos ignorantes. Está me entendendo, Sr. Elliot? Da mesma maneira que muitos espúrios tentam profanar os segredos de sua respeitável corporação, a Igreja Católica todos os dias se vê agredida pelas mais diferentes formas de usurpação. Vou ser claro e objetivo com o senhor, assim como tem sido comigo. Um dos principais motivos que me trouxeram a esta cidade é a suspeita de crime de investidura leiga por parte do Sr. George Luke, um poderoso senhor feudal em conluio com Thomas Hardstone, um mestre arquiteto da sua corporação dos pedreiros livres. Apontando o polegar direito em direção à face de Elliot, cujas expressões permaneceram incólumes, o inquisidor prosseguiu: para mim, esse fato é inusitado. É a primeira vez que investigarei e julgarei um caso assim. Devo adverti-lo, Sr. Elliot. Se provado for, esse tipo de crime agride inúmeros preceitos eclesiásticos e seculares e prevê uma punição extrema e definitiva aos culpados.
continuou em um gesto de inequívoca admoestação ao experiente mestre arquiteto. Gostaria que pensasse sobre isso, mestre Elion. Tenho certeza de que necessitarei de sua ajuda, assim como tenho a certeza de que não é tolo o bastante para não me ofertá-la. Enquanto proferia tão amarga ameaça, Rafael B. fitava fixamente os olhos de Elion, que não ousava sequer piscar. Mantinha a respiração suspensa já há alguns segundos, trêmulo, empalidecido, esforçando-se para não alterar seu semblante para que sua consciência jamais desmentisse porventura suas palavras. Colaborarei em tudo o que estiver ao meu alcance, Eminência. Acho que nossa conversa foi, como o senhor, clara e objetiva. Infelizmente tenho que ir. Parabéns pelas obras nesta belíssima catedral. O bispo de Reims teceu fartos elogios ao senhor, à sua corporação e principalmente às suas obras. Farei recomendações suas em Paris e até mesmo em Roma. Bondade de Vossa Eminência, respondeu Elion. Foi um grande prazer conversar com tão distinto cavalheiro, Sr. Elion. Não esperava encontrar um homem assim tão educado e diria até polido dentro de uma corporação de pedreiros. Tenha certeza de que voltaremos a conversar. A honra foi toda minha, Eminência. Estarei sempre a seu dispor, respondeu Elion, que soube dissimular toda a apreensão que continha naquele momento. Petit, após ter passado pelas provas da terra, do ar e da água, estava ansioso por submeter-se ao que pensava ser a última delas, a do fogo. Cruzando com Elion no deambulatório da catedral, qual não foi sua surpresa ao se sentir completamente ignorado pelo mestre arquiteto, que não lhe dirigiu sequer um olhar. Naquele momento, sentiu um frio na barriga e, estando Gerhard por perto, comentou com ele o que tinha acontecido. Conheço Elion há muitos anos. Quando está assim, é melhor nem chegar perto. Algo muito importante e grave o preocupa, alertou Gerhard. Será que fiz algo errado? Perguntou Petit. Você fez algo errado? Replicou Gerhard. Claro que não, respondeu o convicto Petit. Então não se preocupe, porque nada que você tivesse feito poderia deixar Elion nesse estado. Poucos minutos depois, Jean Paul, em seus peculiares passos lentos, proveniente de sua crônica dor nos joelhos, aproximou-se trazendo uma decisão de Elion. Petit, por ora sua iniciação em nossa guilda está suspensa. Acalme-se. O que você já fez não necessitará ser repetido. Oportunamente reiniciaremos suas provas. Cerca de uma semana havia se passado, e Elion foi chamado para uma audiência, agora oficial, com Rafael B. na sede do Tribunal Inquisitório, instalado em Reims. Ostentando seus ricos trajes, ladeado por 2 escrivães, o inquisidor deu boas-vindas a Elion. É um grande prazer recebê-lo, Sr. Elion. Devo admitir que já me encontrava ansioso em retomar nossa conversa. Esperava que me procurasse 1 ou 2 dias após nosso agradável encontro de quarta-feira passada. Sinto saber que o desapontei, mas não encontrei motivos para incomodá-lo em seus afazeres, Eminência. É que o tempo de graça está chegando ao seu final e cheguei a pensar que o senhor me procuraria para me trazer mais informações sobre o que conversamos. Nada posso adicionar ao que já conversamos, Eminência. Tem certeza disso, respeitável mestre? Sim, Eminência, absoluta certeza. Após dirigir o olhar a seus assistentes, na intenção de saber se tudo estava sendo anotado, Rafael B. continuou. Sr. Elion, o que me traz a esta cidade é a incumbência divina, designada pelo próprio Papa, de localizar, julgar e punir, se preciso for, todo aquele que tenha cometido atos que se caracterizem como heresias, contra os fundamentos e a doutrina de nossa Santa Madre Igreja. Temos trabalhado arduamente nessa linha de conduta, desde nossa vitoriosa e edificante experiência no Pays d'Oc contra os cátaros e os valdenses. Nossa vitoriosa cruzada consolidou definitivamente como deve ser nosso posicionamento perante os hereges. Permita-me, Eminência, mas diga-me o que mudou após o combate da Igreja contra os hereges cátaros? Perguntou Elion. Meu caro e respeitável mestre arquiteto, a Santa Madre Igreja, em seus 11 primeiros séculos de existência, jamais aplicou penas temporais aos hereges.
Sempre procuramos recorrer a penas espirituais, como excomunhão, interdito e suspensão. Mas, a partir do início deste século, nossa Santa Igreja deparou-se com um tipo de heresia inusitado. Nossa triste, porém necessária cruzada no Pays d'Oc para contermos definitivamente aqueles hereges acarretou mudanças substanciais em algumas de nossas condutas. Ouça, Sr. Elion, o problema dos cátaros e dos valdenses transcendeu, em muito, o aspecto puramente religioso, impossibilitando-nos de julgá-los e puni-los somente com as penas espirituais. Os cátaros e os valdenses, por meio de suas falsas e deturpadas ideias religiosas, incitaram o povo à desordem, à convulsão social, não só contra a Igreja, mas também contra as instituições seculares. Cátaros e valdenses não se tornaram apenas inimigos da Igreja, eles se tornaram um problema e um perigo público, pois contrariavam a paz e a ordem das cidades e dos campos. Observando o trabalho dos escrivães, Rafael continuou. O senhor há de concordar comigo, o cristianismo e a própria Igreja são hoje um patrimônio da sociedade, tornando-se um vínculo vital para o fortalecimento dos alicerces da organização social dos povos, das cidades e dos reinos. Ora, torna-se fácil concluir que as heresias, quaisquer que sejam, pequenas ou grandes, podem comprometer os alicerces da Igreja. Falo isso pedindo-lhe permissão para usar os termos de seu ofício. Os cátaros estavam levando toda a população à turbulência e à inseguridade social, por meio da tentativa de desestruturar os alicerces da cristandade. Foi necessário que juntássemos as forças espirituais da Igreja e as forças seculares com seus exércitos de cavaleiros para que pudéssemos conter os grandes delitos que estavam sendo cometidos em uma vasta região ao sul da França. Digo-lhe mais, muitos nobres e mesmo alguns monarcas insistiram para que a Igreja tomasse providências, pois era um mal, uma praga que necessitava ser extirpada pela raiz. Devo também alertá-lo, Sr. Elion. Ainda há muitos cátaros e valdenses por aí. Tome cuidado, afaste-se deles. Se souber de algum, procure nossos tribunais para ajudá-lo. Ficarei atento, Eminência. O senhor há de concordar comigo, Mestre Elion, que o Tribunal da Santa Inquisição tornou-se um inquestionável progresso para a paz e para a harmonia entre as pessoas. Pois todos nós sabemos que a população, de um modo geral, tem esse péssimo e pecaminoso hábito de fazer justiça com as próprias mãos, e muitas vezes leva um pobre coitado completamente inocente a arder nas fogueiras, ou ser apedrejado nas ruas, ou mesmo ser degolado ou esquartejado, sem ter tido direito à própria defesa. O número de possíveis inocentes levados irresponsavelmente à forca pelos tribunais vêmicos cresce assustadoramente. Uma prática funesta que se iniciou na Germânia tem se espalhado em boa parte deste continente. O senhor já teve a oportunidade de participar desses tribunais, Mestre Elion? Qual a sua opinião sobre esses julgamentos sumários, realizados sem nenhum critério e sem a participação dos juízes da Santa Madre Igreja? Diga-me, Sr. Elion. Eu os condeno, Eminência. Folgo em sabê-lo. Mas vamos mudar o rumo de nossa conversa. Mestre Elion, o senhor sabia que há alguns anos houve um crime bárbaro em Londres, onde 2 jovens foram degolados, tiveram os corações e as vísceras arrancadas e, aos pedaços, foram dependurados em postes por todas as entradas da cidade? Que coisa horrível, Eminência! O senhor sabe que desde então os tribunais da Santa Inquisição investigam tal crueldade e até agora nada concluíram? Lamento muito, Eminência. O senhor sabia que esses 2 jovens que foram misteriosamente trucidados faziam parte da Guilda dos Pedreiros Livres, de uma das obras das inúmeras igrejas de Londres? Jamais poderia supor, Eminência. Vamos recapitular alguns pontos de nossas proveitosas conversas. Há alguns dias o senhor me disse que Thomas Hardstone veio da Inglaterra para trabalhar em Reims, certo? Disse-me que chegou aqui em janeiro de 1286, certo? Perfeitamente, Eminência. Muita coincidência. O que, Eminência? Em Londres, correm boatos que mais um corpo deveria ter sido esquartejado para definitivamente completar aquele ritual satânico que lá ocorreu.
Dizem que esse terceiro jovem conseguiu fugir e saltou para a morte na falésia de Beachhead, e seu corpo foi dilacerado pelas pedras brutas e pontiagudas do sopé daquela imensa montanha à beira-mar. Porém, a verdade é que não foram encontrados quaisquer vestígios de seu corpo, e o tal jovem jamais foi visto desde então. O senhor sabia desse acontecido, mestre Elion? Por suposto que não, eminência. Tudo me leva a crer que suas palavras são sinceras, mestre Elion. Espero não me desapontar com o senhor. Sempre lhe serei sincero e solícito, eminência. Dou-lhe a minha palavra. Já ouvi dizer que as palavras de compromisso e, sobretudo, de juramento de um pedreiro livre com sua corporação são consistentes como rochas. Não duvide disso, eminência, jamais. Senhor Elion, tive a honra de ter sido discípulo de Bernardo Guy, nosso mais competente inquisidor. Com ele muitas coisas aprendi, mas principalmente ser pertinaz e diligente na constante busca pela verdade, ser desmedido nos esforços no empenho de salvação das almas e ser firme e competente pela extirpação das heresias. Tudo isso sem me afastar da bondade e da tolerância com nossos semelhantes, sem usar da cupidez e da crueldade, pois, na realidade, somos todos iguais e devemos nos amar uns aos outros, como nos ensinou o próprio Jesus Cristo, Salvador. O respeito à verdade e a piedade aos nossos semelhantes devem coabitar harmoniosamente nossos corações. Concorda comigo, Sr. Elion? Completamente, eminência. Então responda-me uma coisa que tem atiçado em muito minha curiosidade. No dia de minha chegada, o que exatamente faziam o senhor e seus obreiros às margens do rio Wesley com aquele garoto que quase morreu naquelas águas revoltas? Disseram-me que era um ritual de batismo. O que o senhor tem a me dizer? Eminência, posso afirmar-lhe que tudo aquilo que presenciou nada mais foi do que uma simples prova de coragem a qual submetemos todos aqueles que querem fazer parte de nossa guilda. Para ser pedreiro precisa saber nadar? Nadar muito bem. Não consigo enxergar tal necessidade. Eminência, às vezes as minas de pedras são muito distantes e é muito difícil transportar as pedras por terra. Nessas ocasiões, usamos barcos para facilitar nosso trabalho e os acidentes são muito comuns. Por isso é necessário que nossos obreiros sejam exímios nadadores, para que possam salvar suas vidas e também a vida de seus companheiros. Não se trata de maneira alguma de um ritual de batismo. O senhor sempre é claro, objetivo e convincente. Mas o senhor há de concordar comigo que devo ser cauteloso com quem quer que seja, até mesmo com o mestre arquiteto de sua estirpe. Está me entendendo, mestre Elion? Perfeitamente, eminência. Posso retirar-me? Responda-me uma última pergunta. Pois não, eminência. Posso concluir então que todo pedreiro livre é um exímio nadador? Não apostaria muito nisso, eminência. Com licença. Na tarde daquele mesmo dia, deu entrada à cidade George Luke, acompanhado de uma ostentosa tropa de cavaleiros, armados como se fossem a uma batalha. Em um trote acelerado, aproximaram-se da sede improvisada da Santa Inquisição em Reims, levantando poeira das ruas e curiosidade das pessoas. Foi recebido à porta daquela grande e antiga propriedade pelo próprio Raphael B., gesto que causou estranheza até mesmo a seus inúmeros assessores eclesiásticos. Elion, Gerhard e o inseparável Petit, que coincidentemente passavam defronte àquele grande casario, resolveram mudar de planos e permanecer nas redondezas, para, quem sabe, presenciar algo relevante que adicionasse alguma informação aos momentos angustiantes que todos viviam desde que o tribunal se instalara na cidade. Aquela maneira cortês dispensada por Raphael B. a George Luke logo foi trocada assim que adentraram no tribunal. George Luke, sentado, ouviu atentamente as palavras do inquisidor, que em passos lentos o circundava como um predador. O faz antes de dar o bote final em sua presa. O senhor está sendo acusado por este tribunal pelo crime de investidura leiga, que prevê duras penas, até mesmo a fogueira, nobre senhor. Mas, levando-se em consideração o poder de sua grande e tradicional família em toda esta vasta região e do prestígio que detém em todos os níveis, não só nesta cidade, mas também em Paris,
talvez eu lhe conceda um castigo muito pior do que simplesmente arder em vida nas chamas purificadoras do fogo. Em silêncio, com a cabeça flexionada para baixo, George Luke mantinha-se imóvel. O castigo que normalmente uso para pôr de joelhos perante mim e perante esse santo tribunal os poderosos senhores feudais, porém desprezíveis pecadores como o senhor, é a sentença de excomunhão. Posso aplicá-la a qualquer momento, não só ao senhor, mas também a toda a sua família, e, assim, tornando-os definitivamente cortados da santa comunidade cristã. O senhor e todos os seus, por várias gerações, não poderão entrar em um templo cristão, nem receber os sacramentos. Todos os cristãos estarão proibidos de se relacionar com o senhor e com sua família. O senhor se tornará um pária, um leproso espiritual a ser evitado por todos, pelo medo que terão de contagiar-se com os seus pecados. Se pensava que a fogueira seria o pior dos castigos, tenho certeza de que, após minha explicação, o senhor mudou de ideia. Espero então que colabore com esse santo tribunal, Sr. George Luke. Estarei ao seu inteiro dispor, Eminência, respondeu com segurança George Luke, que completou: pergunte-me o que for necessário, pois responderei com toda a sinceridade de um homem honrado e com todo o respeito que tenho pela Santa Madre Igreja. Nem foi necessário Elion, Gerhard e Petit tanto esperarem. Cerca de 30 minutos depois apareceu George Luke, com farto sorriso estampado em sua face, acompanhado pela temerária figura de Raphael B., que, para a surpresa de Elion, mostrava-se com feições amenas e até, quem sabe, tentando evitar um comprometedor sorriso perante todas as pessoas que os viram, despedir-se com um forte aperto de mãos, gesto não compatível com o respeito litúrgico a ser dispensado a tão nobre e altiva autoridade eclesiástica. Ao presenciar tais cenas, associando-as com o que tinha ouvido de manhã pelo próprio inquisidor, a veloz e assertiva racionalidade de Elion fê-lo começar a caminhar em passos largos rumo à catedral, deixando Gerhard e Petit para trás, apesar de eles se esforçarem para segui-lo. Ao chegar ao canteiro de obras, ofegante e inquieto, Elion ordenou a alguns aprendizes que desbastavam pedras brutas para que, temporariamente, suspendessem seu trabalho. Pediu-lhes que atrelassem 3 dos melhores cavalos de que dispunha a corporação. Convocou 2 companheiros, os mais experientes mensageiros, para uma dramática e crucial missão. Com um pedaço de carvão sobre um pequeno pergaminho, Elion escreveu uma mensagem usando o antigo alfabeto dos pedreiros livres. Para assegurar total privacidade, enrolou o pergaminho e o colocou dentro de um pedaço roliço de galho oco, tampado em uma de suas extremidades com um pedaço de cortiça, perfeito e hermético compartimento para documentos de tal importância e sigilo. Chamou os 2 mensageiros e, confidencialmente, ordenou-lhes que fossem imediatamente ao encontro de Thomas e lhe entregassem aquela mensagem. E o 3º cavalo, o maior e o mais forte, atrelado com o seu selim duplo, obra-prima do coureiro Alain. Além disso, um salvo-conduto próprio da Corporação dos Pedreiros Livres e um punhado de moedas. Orientou também aos 2 companheiros que, caso fossem abordados pelos cavaleiros da Santa Inquisição ou os de George Luke, jamais entregassem aquele pergaminho. Assim que anoiteceu, partiram em disparada.